boa tarde. Então vamos dar início à aula. Pois bem, testes diagnósticos são amplamente utilizados na medicina. Dentre eles, nós temos os testes laboratoriais, que nós utilizamos para fazer diagnóstico de determinadas patologias, história clínica do paciente, exame físico, exames de imagem, dentre outras possibilidades. Então, um teste é dito diagnóstico quando ele determina a presença ou ausência da doença quando o paciente apresenta sinais ou sintomas da doença. Então, aí, nesse caso, nós vamos chamar o teste utilizado como teste diagnóstico. Entretanto, aquele teste pode ser utilizado para triagem quando ele identifica indivíduos assintomáticos que podem ter a doença em questão. Certo? Mas, entretanto, os testes diagnósticos, de uma forma geral, são probabilísticos e estão sujeitos a erro, o que gera incerteza acerca do seu resultado. Vamos exemplificar aqui essas duas curvas, a vermelha de diabéticos e a verde de indivíduos saudáveis. No eixo Y nós temos então o número de indivíduos avaliados, no eixo X nós temos as glicemias de jejum avaliadas desses indivíduos em questão. Certo? Então nós temos aqui, com glicemias relativamente baixa, somente indivíduos saudáveis, enquanto nós não verificamos a presença de nenhum diabético. Em determinado momento, à medida que eu aumento os níveis de glicemia, essa curva então começa a aumentar para o lado dos diabéticos e reduzir entre os indivíduos saudáveis. Isso estou mostrando pelo seguinte: se eu estabelecer dois potenciais pontos de corte para identificar neste específico teste laboratorial quando o indivíduo é diabético ou não, então ao exemplificar aqui, quando nós pegamos o ponto de corte de 110 nanogramas por decilitro, nós teremos aqui uma grande porcentagem de indivíduos, ou seja, a parte abaixo dessa curva vermelha estariam todas diagnosticados indivíduos com diabetes, que seriam então os verdadeiros positivos. Em contrapartida, nós teríamos uma pequena área abaixo dessa curva, aqui representada entre 90 até 110, que são ditos como indivíduos saudáveis, entretanto eles são diabéticos. Então seriam aqui os falsos negativos. Da mesma forma, quando eu olho para a curva dos normais, os saudáveis, nós iríamos identificar indivíduos saudáveis que seriam ditos como diabéticos, ou seja, os falsos positivos. Enquanto que a grande maioria desses e outros indivíduos avaliados, podemos aqui observar a curva verde, a área abaixo dessa curva, então seria representado pelos indivíduos saudáveis, ou seja, confirmando que efetivamente esses indivíduos não teriam a doença. Ou seja, falso, verdadeiro, negativo. E à medida que eu utilizo outros pontos de corte, por exemplo, 90, eu teria aqui praticamente diagnosticado todos os indivíduos diabéticos, certo? Mas eu teria também identificado de forma errônea muitos indivíduos saudáveis ditos como diabéticos. Então, os testes diagnósticos, eles têm essa problemática, Dependendo da forma como nós utilizamos os chamados pontos de corte para identificar determinada área de interesse, nós vamos ter variações na sensibilidade e na especificidade desse diagnóstico. Tá? Então, o que eu digo como sensibilidade? É a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente doentes. Então, quando existe um teste sensível, raramente ele deixa de encontrar pessoas com a doença. Isso é sensibilidade. Enquanto que a especificidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros negativos nos indivíduos verdadeiramente sadios. Então, quando o teste é específico, ele raramente cometerá o erro de dizer que uma pessoa sadia, que pessoas sadias são doentes. Certo? Então, aí é o que nós chamamos de um trade-off, entre à medida que eu aumento um, o outro pode reduzir. Dificilmente nós vamos obter um teste diagnóstico que seja 100% sensível e específico ao mesmo tempo. Certo? Valor preditivo positivo é a proporção de indivíduos verdadeiramente positivos em relação aos diagnosticados positivos pelo teste. Então, a verdade, ela expressa a probabilidade de um indivíduo com teste positivo ter a doença. Isso é valor preditivo positivo, enquanto que o valor preditivo negativo é a proporção de indivíduos verdadeiramente negativos em relação aos diagnósticos
negativos realizados pelo teste. Então, expressa a probabilidade do indivíduo com teste negativo não ter a doença. Então, esse é o valor preditivo negativo. Enquanto que precisão e acurácia é a proporção de acertos, ou seja, o total de verdadeiramente positivos e verdadeiramente negativos em relação a toda a amostra estudada. Como é que nós fazemos isso? Então, nós vamos sempre utilizar nos testes diagnósticos essas tabelinhas 2x2, certo? Então, aqui nas colunas nós estaríamos identificando quem realmente tem a doença, presente ou ausente, e nas linhas nós estaríamos utilizando então um específico teste, dito positivo e negativo. Então, o dito positivo, quando realmente tem a doença, nós chamamos essa casela de verdadeiro positivos. Positivo, entretanto, sem a doença, são os falso positivos, casela B. Negativo com a doença seriam os falso negativos, certo? Pelo teste, enquanto que D são os chamados verdadeiro negativos. E para os cálculos que nós vamos precisar para determinar sensibilidade, especificidade, VPN, VPP e acurácia, então aí segue uma regrinha bem fácil, certo? Então, ou seja, quando eu estiver pensando em sensibilidade, eu vou olhar para essa coluna, especificidade para essa coluna. Quando eu estiver falando de valor preditivo positivo, eu vou olhar para essa linha e valor preditivo negativo para essa linha. Então aí fica bastante fácil, né? Ou seja, qual é a sensibilidade? É o número de positivos para aqueles que realmente tiveram a doença, que têm a doença, né? Os verdadeiros positivos, dividido pelo número de indivíduos com a doença. Enquanto que a especificidade seria o quê? Os verdadeiros negativos dividido pelo número de indivíduos sem a doença. Certo? Então, a sensibilidade aqui, então as fórmulas, aquilo aí vai para facilitar a forma de a gente enxergar isso aqui. Então, a sensibilidade, verdadeiro positivo, dividido por A mais C, e aí sucessivamente. Enquanto que a precisão, que é a única coisa que vocês não viram naquela avaliação ali, é os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos daquele teste pelo total da amostra. Ok? Daí vamos voltar rapidamente para esse gráfico, onde eu mostrei lá no início alguns pontos de corte utilizados nesse grupo de indivíduos, quando foram utilizadas glicemias de diferentes pontos, né? E aí, então, essa determinação desses pontos de corte, ela, a maior parte das vezes, elas são realizadas utilizando, então, a ROC, que é a Receiver Operating Characteristics, que a curva é o resultado da plotagem da sensibilidade no eixo Y, para aquele teste, versus 1 menos a especificidade desse mesmo teste, para diferentes pontos de corte. Então, na verdade, a gente vai determinando vários pontos de cortes aqui, como apresentado inicialmente lá na glicemia de jejum, né, que eu mostrei para vocês no slide anterior. E à medida que vocês vão utilizando, o sistema vai utilizando pontos de corte, ele vai te determinando para aquele ponto específico qual é a sensibilidade e a especificidade para aquele ponto na determinação ou não da doença. Ok? E aí, quanto maior for a área abaixo da curva da ROC, mais forte é o seu teste de diagnóstico para predição. Né? Então, aí é interessante a gente sempre trabalhar com curvas ROC com uma área abaixo dessa curva, que seria, no caso aqui, né, abaixo dessa linha tracejada, eu teria uma probabilidade menor de que 50% e probabilidades acima dessa curva maiores do que 50%. Então, essa área abaixo da curva é extremamente importante para determinar a qualidade do teste diagnóstico utilizado com a ROC. Tá? Então vamos a um exemplo aqui. Uma amostra de 150 indivíduos foi avaliada quanto ao diagnóstico de faringite através de cultura, sendo 38 consideradas positivas e 112 negativas. Na avaliação feita por exame clínico, 102 foram consideradas positivas e 48 negativas. Então a pergunta é, ao considerar a utilização de um meio de cultura como teste padrão ouro, certo? Que aí você realmente vai ver o crescimento da bactéria, qual a sua avaliação quanto ao exame clínico para determinação de indivíduos realmente com faringite bacteriana, né? E aí, então, colocado aqueles dados numa tabela 2x2, então o exame clínico é o teste no qual estou querendo avaliar, certo? E aqui o meio de cultura, que é chamado, então, meu padrão ouro, e eu disponibilizo, então, esses pontos para a gente poder calcular os dados de sensibilidade e especificidade.
e sucessivamente. Então daqui a gente já observa que o exame clínico para o diagnóstico de faringite bacteriana, ele tem uma sensibilidade baixa e uma especificidade ainda mais baixa, certo? E os valores de PPV, PPN e PPP também muito baixos, o que gera ao final uma precisão, uma acurácia diagnóstico muito baixa. Então daí nós verificamos que o exame clínico nessa situação para diagnóstico de faringite bacteriana, ele tem uma acurácia relativamente baixa, quando comparado com o exame de cultura feito para confirmação da presença da bactéria na faringe. Vamos a outra avaliação. Então, avaliando-se aí uma amostra de 200 indivíduos que diagnosticado quanto à pneumonia através do raio-x, tiveram uma avaliação pela auscultação, certo? Então, o raio-x foi considerado padrão ouro para diagnóstico de pneumonia, enquanto o teste do exame físico, uma das partes do exame físico seria a auscultação, ela foi então testada para verificar o quanto ela é sensível para o diagnóstico de pneumonia. Então, o raio-x é considerado padrão ouro, sim doença, não doença, e o teste diagnóstico que foi testado, né? Diagnóstico por auscultação. Dessa tabela 2x2, então, nós obtivemos esses resultados. Uma sensibilidade, uma especificidade extremamente alta, uma vez que nós, né, óbvio que com aquele indivíduo que sabe fazer a ausculta pulmonar. Isso não é para qualquer um. Né? E o VPP, VPN extremamente alto, que gera, claro, uma precisão diagnóstica da ausculta pulmonar para o diagnóstico de pneumonia extremamente interessante e alta, certo? Então essa é a forma como a gente trabalha com os testes diagnósticos, ok? Nos vemos então até a próxima aula e obrigado.